Bem, vamos agora ao estudo do capítulo 6, cujo título é Observações e Novidades. Vamos a uma breve síntese. Neste capítulo, André cita os halos vibratórios, ou seja, círculos energéticos que revestem os espíritos. Simples e preciosa lição. A prece edifica barreiras às obsessões e mostra como a desarmonia doméstica entre cônjuges pode ser fruto da invigilância de um deles, que durante o desdobramento do sono recebe forte influenciação de obsessores vingativos. Informa sobre a segunda morte, representada pela perda do perispírito. Por grande mérito, evoluem e ascendem a planos superiores. Ou por demasiada densidade mental na maldade e nos vícios que os transformam em esferas ovoides, quais amebas mentais, que para sobreviver se imantam por sintonia a hospedeiros, encarnados ou desencarnados. Este capítulo nos traz alguns conceitos que precisamos compreender melhor. Então vamos a um breve esclarecimento. Perispírito, envoltório que liga a alma ao corpo. Isto é o que nos traz o Livro dos Espíritos na questão de número 135, codificação de Allan Kardec. Perispírito. André Luiz nos informa da existência do corpo mental e do duplo etérico. Alguns estudiosos da doutrina espírita defendem que, para sermos fiéis à codificação, devemos chamar de perispírito o corpo mental, corpo espiritual e duplo etéreo. Outros estudiosos acreditam que Kardec falou apenas de um dos corpos que temos entre o espírito e o corpo físico, e que tudo não foi dito pelos espíritos por ainda não haver maturidade para isso. Bom, continuando. Para André Luiz, o perispírito é apenas um dos corpos que temos. Através do instrutor Gúbio, aprendemos que um espírito perde o perispírito em 3 situações. A primeira, quando o espírito evolui e deixa a esfera da matéria densa. Ele vai recriar o perispírito usando a matéria do mundo em que vai morar. 2. Quando o espírito reencarna, ele perde o perispírito e o reconstrói, junto com um novo corpo físico. E 3. Quando o espírito, em profundo desequilíbrio, fixa o pensamento em uma única ideia, normalmente uma ideia de vingança ou de remorso. É como se o fluxo de energia entre o corpo mental e o perispírito fosse cortado e este morresse. É o que é chamado também de atrofia das células do corpo espiritual por falta de uso. Vamos ver o que o capítulo nos traz a esse respeito. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses 2 tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem, um dia, a forma perispiritual. Pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Vejamos aqui um outro
esclarecimento ou uma outra conclusão que podemos extrair deste capítulo. No terceiro caso, discutido acima, os espíritos assumem a forma de ovoides e são usados para obsidiar irmãos encarnados e desencarnados. Vejamos no capítulo o que André Luiz nos diz a esse respeito. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Bem, de que maneira é possível a recomposição do perispírito? E aí nós vemos que para que ele seja recomposto, é preciso reencarnar. E André Luiz nos esclarece da seguinte forma neste capítulo. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, utilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra, ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre à semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Agora, apenas para complementar o estudo deste capítulo, vejamos o que nos diz a doutrina espírita a respeito da segunda morte. O que se pode estabelecer com certeza é que a alma jamais fica definitivamente sem perispírito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 186, encontramos: há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito. E nos dizem mais: e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Estes, portanto, têm, sim, um envoltório fluídico. E na questão de número 187, encontramos o seguinte registro: a substância do perispírito não é a mesma em todos os globos. É mais eterizada em uns do que em outros, mas completa. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Dando continuidade, vejamos o que o Livro dos Médiuns, no item 74, quinta pergunta, nos diz. Para encontrá-lo na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. E por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24, São Luís afirma: o perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Bem, assim chegamos ao final do estudo do capítulo 6 desta tarde. Vamos então às nossas trocas de experiências, o nosso entendimento, as nossas dúvidas. Vamos lá?